dia, amados e amadas. Sejamos bem-vindos, bem-vindas nesta manhã, nesse nosso 10º domingo após Pentecostes, Dia dos Pais. Ainda não podemos nos reencontrar pessoalmente, presencialmente aqui no nosso templo para juntos celebrar, mas somos convidados para, com e em alegria, podermos estar em comunhão com Deus, mas também entre nós. Somos saudados nesta manhã pela palavra do nosso Deus, segundo o Salmo de número 85, os versículos 8 até 13, que assim nos diz: Eu escuto o que o Senhor está dizendo, para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Assim somos lembradas nesta manhã, de que a salvação do Senhor, a presença do Senhor, o cuidado do Senhor veio e continua vindo até nós a cada novo dia, a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Que também nesta manhã Deus nos abençoe com a sua palavra e este momento de comunhão e oração. Nos reunimos nesta manhã em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus, somos convidados e convidadas a nos colocarmos em oração. Oração no qual nós queremos confessar a nossa culpa, o nosso pecado diante de Deus. Oremos. Bondoso Deus e Pai, graças te rendemos por nos presenteares novamente nesta manhã com o dom da vida, e com ela, de tuas mãos, tantas outras dádivas recebemos graciosamente. Te somos gratos que mesmo na distância presencial, nos aproximas em comunhão, reflexão e oração em torno da Tua Palavra e em Tua presença. E assim nós nos lembramos e somos lembrados pela Tua Palavra de que somos um só corpo. Agradecemos-te por Teu amor, misericórdia e graça que chega até nós a cada novo dia. Sempre que Te buscamos de todo o nosso coração e com toda sinceridade. Nesta confiança trazemos e apresentamos diante de Ti todas as nossas faltas, falhas, pecados, sejam eles que cometemos em pensamentos, palavras ou atitudes. Por isso nós rogamos pelo Teu perdão. Rogamos que Teu Santo Espírito esteja entre nós, para que por intermédio da Tua Palavra sejamos transformados em nosso ser, pensar e agir. Queremos nos colocar diante de Ti, rogando que ao abrirmos a Tua Santa Palavra, falas conosco e assim nos transformando de dentro para fora. Abençoa o falar e o ouvir da Tua Santa Palavra. Amém. O profeta Miqueias nos lembra, diante da confissão do pecado, ele assim diz: Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades.
Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Assim nós também somos acolhidos, envolvidos pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus. Todas as vezes que com sinceridade nos colocamos diante dele e assim confessamos a nossa culpa e o nosso pecado. E assim nós o fizemos, e assim dele recebemos de suas mãos o perdão dos pecados, que eu vos anuncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os avisos por parte da comunidade nós teremos no final da transmissão do nosso culto, para o qual eu lhe convido para acompanhar. São breves avisos, mas avisos de grande importância. Convido assim para nos prepararmos para ouvirmos a palavra do Senhor, quando juntos cantamos pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Queremos assim ouvir então a leitura bíblica da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 5 até 15. Romanos, capítulo 10, os versículos 5 até 15. E assim diz esta leitura: Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu, isto é, para trazer Cristo do céu? Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo, isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isto vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda.
Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui esta palavra do Senhor. Por isso ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Queremos também ouvir a leitura segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 22 a 33. E eu convido assim para aclamarmos a leitura do Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Queremos então assim acompanhar e ouvir esta leitura bíblica realizada pela nossa preparanda Stephanie. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir-te contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e permitem que esta palavra frutifique frutos dignos do seu reino entre nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós nesta manhã, nos trazendo entendimento da sua palavra. Nos encontramos no 10º domingo após Pentecostes, no qual lembramos o Dia dos Pais. Queremos desta forma lembrar e homenagear todos os papais geradores e educadores de seus filhos e filhas, mas também queremos lembrar e não deixar de lembrar as nossas queridas e muitas mamães que desenvolvem o seu papel de pai no cuidado e educação de filhos e filhas, por quem nós também queremos ser muito gratos. Isso nos lembra tão logo do cuidado de Deus também para conosco, que ama e age como um pai e uma mãe em favor de todos e todas nós. No contexto de celebrações e preparação para este Dia dos Pais, nos últimos dias circularam nos meios virtuais muitas postagens como reação a um comercial de uma conhecida empresa de perfumes e cosméticos que despertou e revelou muitos e diversos sentimentos, tanto de apoio como de extrema revolta.
Houveram acirradas discussões e manifestações de que a figura do comercial representava ou não os pais. E de ambas as manifestações estavam pautados sobre preceitos ideológicos, políticos e também teológicos. Diante desta polêmica discussão, onde as opiniões e manifestações eram antagônicas, ouvi que se tratava de coisa de direita, de esquerda, de teologia liberal contra a teologia fundamentalista e assim por diante. Não é meu intuito nesse dia, nesta manhã, falar de direita, de esquerda, de liberalismo ou fundamentalismo, nem ao mesmo entrar nos pormenores do referido comercial. Mas, a partir desta polêmica gerada nestes últimos dias, eu gostaria de nos perguntar: qual a nossa referência como pai? Qual nosso exemplo de pai? Uma coisa é bem certa: mesmo que tenhamos pessoas nas quais nos espelhamos e temos como referência para o nosso viver e agir, sempre serão referências limitadas, pois não há pessoas perfeitas, assim como não há pais perfeitos. Neste dia temos a oportunidade de refletirmos na palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, tendo a oportunidade de aprendermos um pouco mais a sermos filhos e filhas, assim como exercermos também o nosso papel de papai e mamãe a partir da perspectiva do Evangelho do Reino de Deus. O evangelho previsto para este dia é a partir do evangelista Mateus, que ouvimos há pouco na leitura bíblica. Este texto nos apresenta uma cena interessante, onde Jesus havia se retirado para orar e em seguida vai ao encontro dos discípulos que navegavam no lago da Galileia, onde rotineiramente aconteciam rajadas de vento, causando medo e apreensão dos que estivessem no barco. Contudo, o que parece mais assustar os discípulos é ver Jesus andando sobre as águas em sua direção. E por não o reconhecerem, acham que se trata de um fantasma. O fato de não o reconhecerem, de não reconhecerem Jesus, o seu mestre, os discípulos ficam totalmente desorientados, pois estão sem referência. O mestre não estava com eles e por isso a sua referência não estava presente. Por isso eles ficam sem orientação. O que muda então a partir do momento que eles ouvem a voz de Jesus e o reconhecem. Pedro, como sempre, quer provas concretas, muito parecido conosco, pois nós também sempre queremos que Deus nos dê provas concretas. E diante então deste pedido, ele pede para Jesus para ir ao seu encontro sobre as águas. Jesus então o chama dizendo: venha até mim. Aqui nós temos um momento muito interessante e importante para a nossa reflexão. Enquanto que Pedro mantém os seus olhos fixos em Jesus, que é então a sua referência, o que antes os deixava com medo porque não tinham a referência, agora ele tem a referência. Quando ele mantém os olhos fixos em Jesus, que é a sua referência a ser ouvida e seguida, ele caminha normalmente em direção a Jesus sobre as águas, mesmo sob a fragilidade das ondas agitadas. Contudo, quando ele olha para o lado, quando ele desvia o seu olhar do foco, da sua orientação, da sua referência, quando ele olha para o lado, ele começa a afundar, porque ele perde o foco, ele perde o alvo, ele perde a referência e ele fica com medo e começa a submergir.
Se voltarmos o nosso olhar para o início do nosso texto, nós vamos perceber que a referência do nosso Senhor Jesus para o seu viver, falar e agir estava na comunhão com o Pai, para o qual havia se retirado para estar em oração. Para dentro das discussões de quem representa ou não a nós como pais ou até mesmo como filhos e filhas, com toda certeza devemos ter como referência a Deus. Assim como Jesus nos ensinou a chamar a Deus Abba Pai, ou ainda poderíamos traduzir como Paizinho querido. Caso contrário, quando Deus não é a nossa referência, nós não conseguimos exercer o nosso papel de pais com fidelidade, com seriedade, com sabedoria e, consequentemente, também no papel de filhos, não vamos entender o ensinar e o agir dos nossos pais e os planos de Deus para a nossa vida. Quando vejo e ouço certas discussões, percebo claramente o pano de fundo, que é a falta de clareza, de referência, de alvo concreto para a sua vida de caminhada. Por isso, novamente, eu pergunto a nós nesta manhã: qual é a nossa referência como pai? Qual é a minha e a tua referência? Tanto no exercício do papel de pais, como no papel de filhos e filhas, necessitamos aprender diariamente com o nosso Pai Celeste, para que possamos amar verdadeiramente, perdoar com sinceridade, ensinar com sabedoria e seriedade, proteger com todas as nossas forças. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele quis ensinar que todo nosso viver e agir deve estar em acordo com a proposta do Reino de Deus, o que inclui realizar a Sua vontade no mundo. E a vontade de Deus para dentro desse mundo é que vivamos sinais de paz, de justiça, de verdade, de amor, de bondade, de misericórdia. E nós então o fazemos em gestos concretos, nas relações com Deus, mas em especial nas relações interpessoais. Martim Lutero, certa vez, falando sobre a pergunta do intérprete da lei a Jesus sobre quem é o meu próximo, Lutero então disse que o meu próximo encontra-se dentro de casa, no lar, na família, ou seja, a nossa relação de sinais do reino de Deus devem ser de amar ao nosso próximo, e o nosso próximo encontra-se dentro da nossa casa e a partir da nossa casa também para dentro deste mundo. Nesse contexto também do diálogo de Jesus com o intérprete da lei, nós encontramos que o que importa é amar o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Como podemos fazê-lo? De amar a Deus e ao próximo? A leitura da carta aos Romanos que ouvimos nos dá estas dicas e orientações. Lá encontramos dizendo que a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e o seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Respondendo à pergunta do nosso tema, qual a nossa referência como pai?
A nossa referência de Pai não está em comerciais ou em pessoas, mas sim em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com quem somos diariamente convidados e convidadas a estarmos em comunhão de oração, de reflexão da Sua palavra, como o próprio Jesus nos ensinou quando buscava Deus em silêncio, na solidão, mas também no lugar retirado para estar em comunhão e oração com o Pai. Ter Deus como referência de Pai é também amar as pessoas da forma como Ele nos ama, assim como amou e continua amando todas as pessoas indistintamente, mesmo aquelas das quais nós não concordamos, ou daquelas das quais nós, com o nosso olhar, condenamos e já queremos colocar como joio no fogo eterno. Amar as pessoas a partir do amor de Deus o Pai é não promover a violência, o ódio, a desavença, as injustiças e muito menos quando nós ainda o fazemos usando da palavra de Deus e fazê-lo em nome de Deus. Ter Deus como referência de Pai não impede que nós tenhamos como exemplos e referências pais terrenos, que nos inspiram por sua vida de comunhão com Deus na sua palavra e na oração, servindo assim de motivação e de modelos para a nossa caminhada de vida. Eu mesmo tenho me espelhado no meu pai biológico, que não é um pai perfeito, que também tem suas falhas, seus defeitos, mas é um pai que tem nos ensinado a viver na dependência do amor e da misericórdia de Deus, manifestado em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quando temos esses referenciais e buscamos aplicá-los na nossa vida, então, quem sabe, até vamos servir de referência para outras pessoas, tanto no papel de pais, como também no papel de filhos e filhas. Que Deus assim nos ajude, para que diariamente busquemos a Ele de todo o nosso coração, alma, forças e mente, para que não venhamos a sucumbir e nos afogar em meio à confusão, à falta de clareza e de referência que encontramos ao nosso derredor. Mas pelo contrário, que com sabedoria que Deus nos dá em Sua palavra, possamos testemunhar o Seu amor e a Sua salvação, que quer alcançar a todas as pessoas mesmo, todas aquelas que pedirem a ajuda do Senhor, como bem nos lembra o apóstolo Paulo. E assim, então, apontando para o Senhor, nós possamos também contribuir na educação dos nossos filhos e filhas. Que assim tenhamos um abençoado Dia dos Pais, tanto no papel e no exercício de pais da educação dos nossos filhos, assim como no papel de filhos, na nossa relação com os nossos papais terrenos, mas com os papais que cruzam o nosso caminho, porque a nossa referência é o nosso Pai Celeste, o nosso Abba Pai, Paizinho querido. Que Deus assim nos abençoe e guarde. Amém. Convido assim para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Convido assim para nos colocarmos também em oração na presença do nosso Deus. Querido e amado e bondoso Deus, nós te somos gratos pela oportunidade que nos deste novamente nesta manhã de podermos ouvir a tua santa palavra. Queremos agradecer-te, bondoso Deus, porque a tua palavra novamente nos chama a atenção para aquele que é a referência de Pai. Por meio de Jesus Cristo, que é a manifestação máxima de Deus para dentro do mundo, para a humanidade, nós encontramos o teu imenso amor, bondade e misericórdia por cada um e cada uma de nós, por cada pessoa da humanidade, por todos aqueles que te buscam de todo o coração, que te buscam em espírito e verdade, os que te buscam e buscam a tua ajuda. E a tua palavra nos lembrou nesta manhã de que todos aqueles que buscam a tua ajuda recebem o perdão dos pecados e a tua salvação. Por isso, ó Deus, nós queremos nos espelhar também em ti, também no papel e no desenvolvimento da nossa atividade como pais, mas também como filhos, nesse dia no qual nós lembramos em especial dos nossos queridos papais. Ajuda-nos, Senhor, a partir do teu amor, da tua bondade, exercermos então com fidelidade, com sabedoria os nossos papéis. Queremos, bondoso Deus, também trazer diante de ti os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Agradecemos, ó Deus, porque até aqui tu tens conduzido a nossa vida, tens cuidado de nós, principalmente neste tempo de isolamento, de pandemia. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque também tens recuperado inúmeras vidas, inúmeras pessoas da doença do Covid-19, mas também de outras enfermidades. Mas, Senhor, nós não podemos deixar de olhar para as famílias enlutadas, das famílias que se despedem ou melhor, nem conseguem dignamente se despedir dos seus entes queridos por causa desta doença. Mas, querido Deus, nós queremos te pedir que a esperança, a certeza da ressurreição possa também estar acalentando, confortando e consolando o coração destas famílias enlutadas. Agradecemos-te, ó Deus, porque mesmo neste tempo, nosso povo não precisa ficar sem a palavra do nosso Deus. A palavra, de forma muito abundante, está chegando em todos os lares, em todos aqueles lares que buscam a ajuda do Senhor por meio da sua palavra. Por isso nós te pedimos que a palavra falada e ouvida possa sempre de novo trazer transformação e vida para o coração e o caminhar e a vida de todas as pessoas. Contudo, Senhor, nós somos desafiados a não somente ouvirmos inúmeras mensagens, mas também buscar a clareza e o discernimento e o estudo diariamente na Tua Palavra e por meio da oração. Pois isto novamente nesta manhã fomos lembrados por meio do Teu Evangelho, pois o próprio Jesus assim o fazia para estar em comunhão contigo. Queremos trazer diante de Ti, ó Deus, também todas as pessoas que sofrem, sejam elas por qual razão, psíquica, emocional, espiritual. Senhor, estejas acolhendo em Teus braços a cada pessoa. Tu que conheces o sofrimento do Teu povo, ó Senhor, atende segundo a sua necessidade. Queremos te pedir também, Senhor, pelas nossas autoridades municipais, estaduais ou nacionais ou ainda mundiais. Conceda, Senhor, da Tua sabedoria para conduzir da melhor maneira o momento no qual nós estamos vivenciando. Pedimos também pelas nossas autoridades eclesiásticas que com sabedoria possam conduzir a história do povo de Deus, a história da igreja, conduzir a igreja da melhor maneira possível.
Senhor, estejas também abençoando as nossas lideranças de comunidades, paróquias e sínodo. Dê, Senhor, sempre sabedoria e discernimento da Tua palavra. E tudo mais, Senhor, que não expressamos aqui em palavras, mas que está guardado em nosso coração, nós queremos confiar na Tua presença, assim como também os nossos amados papais, nós queremos colocar diante de Ti. E o fazemos quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Anualmente nós tínhamos sempre na celebração do Dia dos Pais a oportunidade de chamar os papais à frente para termos um momento especial de bênção, de homenagem. Nós hoje queremos fazê-lo também pelos meios virtuais. E assim convido para acompanharmos uma bonita homenagem elaborada pela Comunhão Martin Luther. E assim nós queremos ouvir esta mensagem. E a você, papai, receba o nosso carinho, a nossa homenagem, então, por meio desta mensagem. Ser pai é ser um colecionador de histórias. É recordar com carinho de momentos cotidianos que nos surpreenderam profundamente. Deus usa da paternidade para nos ensinar sobre o seu imenso amor. E eu gostaria de partilhar contigo uma experiência usada por Deus para me ensinar. Todas as noites, eu, minha esposa e nossos filhos de 7 e 8 anos lemos uma página de um livro devocional e um breve texto da Bíblia. Numa oportunidade surgiu a pergunta sobre o que é segredo. Tentamos explicar que segredo é algo que alguém nos conta e que não podemos contar adiante, mas guardar só para nós. Após orarmos e darmos um beijinho de boa noite, eu sussurrei no ouvido de cada um: eu te amo, mas é segredo. Ao que ambos gritaram bem alto: o Pai me ama! O Pai me ama! Você e eu somos alcançados por uma mensagem de amor, do amor de Deus por nós. Entretanto, muitas vezes, guardamos essa preciosa mensagem apenas para nós, como um segredo que não pode ser levado adiante. Querido amigo, querida amiga, saber-se amado por Deus é uma notícia que merece ser gritada bem alto. O Pai me ama. Deus me ama. Deus não nos ama porque somos filhos e filhas nota 10, mas porque Ele é amoroso e porque Ele nos encontra em Jesus Cristo. Que você tenha um abençoado e feliz Dia dos Pais. Queremos receber então também assim a bênção do nosso Deus, e eu quero te convidar para estender as suas mãos como mãos que recebem, mãos vazias, pois mãos que contêm coisas não podem receber, mas mãos vazias que não têm nada a oferecer vão receber com alegria, e assim queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos ainda ouvir um canto de bênção
bênção do caminhar. E assim, com esta bênção, somos encaminhados para dentro desta semana e também deste dia especial de comemoração e celebração pelo Dia dos Pais. Permaneçamos assim sobre a paz, a bênção do nosso Deus e vivamos com alegria o amor de Deus no mundo, pois nós temos a referência de amor, bondade e misericórdia a partir do nosso Paizinho querido, o nosso Pai Celestial. Abençoado Dia dos Pais a todos os papais, tanto os pais que geraram filhos, como aqueles que cuidam e alimentam o amor de pai em seu coração. Abençoada semana de atividade a todos e todas nós. Um forte abraço e até breve. Preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Que legal! Precisamos de Cristo, de um dos outros e de uma das outras. Mas também precisamos de você. Você é muito especial para nós. Isso nos fortalece na caminhada da JE. É isso aí. O Conselho Nacional da Juventude Evangélica, o CONAGE, em parceria com a Coordenação do Trabalho com Jovens da Secretaria-Geral da ISLB, se propõe a organizar o trabalho com jovens a nível nacional e apoiar os grupos de jovens nos sínodos. Pois é, mas para o trabalho com a JE seguir, precisamos do seu apoio. Tá, né? Mas apoio para quê? São feitos materiais para encontros com jovens e campanhas como no momento Juventudes e Pessoas Idosas e Criatitude. Também existem subsídios para o Dia Nacional da JE e materiais para o próprio Congrenagem, como Revista Pré-Congrenagem e a Revista Congrenagem. Também realizar seminários de formação para o público jovem, a nível sinodal e nacional. Além de seminários de preparação para os intercambistas e apoio a projetos de incentivo da participação jovem direto nos sínodos. São os grupos de JE que enviam as propostas e temas a serem trabalhados pela igreja. Assim, os temas trabalhados nos materiais são propostas que vêm das pessoas jovens. Esse é um dos nossos objetivos, poder ter contato com os sínodos e planejar a caminhada da JE em conjunto. Gostou do que a gente faz? Então doe R$10, R$50, R$1.000, a quantia que você puder. Seu apoio, valorização e motivação são de grande ajuda. Valeu e até a próxima!